São 18 horas em Maputo, 17 em Paris e Luanda, 16 em Bissau e São Tomé, 15 horas na cidade da Praia. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. Em Cabo Verde, as autoridades estão preocupadas com o surgimento da nova variante de coronavírus na África do Sul e estão a avaliar medidas que possam ser tomadas, entre as quais a exigência de teste Covid-19 para entrar no país. A Justiça alemã condenou à prisão perpétua um iraquiano do autoproclamado Estado Islâmico acusado de crimes de genocídio contra a comunidade yazidi. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Mathieu Leroy e o jornal começa agora. Em Cabo Verde, as autoridades estão preocupadas com o surgimento da nova variante de coronavírus na África do Sul e estão a avaliar medidas que possam ser tomadas, entre as quais a exigência de teste de Covid-19 para entrar no país. A reportagem é de Odair Santos. Com a confirmação de casos da nova variante da Covid-19, a Omicron, em alguns países com voos diretos para Cabo Verde, como é o caso de Portugal, o Diretor Nacional de Saúde não aconselha encerramento de fronteiras, mas testa a entrada no arquipélago. Jorge Noel Barreto diz que as recomendações da DNS, que vão ser apresentadas ao Governo para decidir, estão em linha com as orientações da OMS. Propostas serão feitas para análise do Governo, que irá tomar as suas decisões finais. O que eu lhe posso dizer a nível técnico é que a OMS não recomenda a suspensão de voos, ou seja, a interrupção da circulação de pessoas e bens. Pede ou recomenda aos países que adotem outras medidas, nomeadamente o reforço da vigilância nos pontos de entrada e mesmo a vigilância que é feita de forma rotineira para esta situação. Pede também para garantir as condições de diagnóstico, porque se nós não conseguimos fazer diagnóstico, não temos noção do que é que se passa. E pede também que as pessoas continuem a cumprir as medidas de prevenção que nós todos já conhecemos. O Diretor Nacional de Saúde voltou a apelar ao reforço das medidas de proteção contra a Covid-19 e adesão à vacinação. Neste momento, de acordo com o Ministério da Saúde, 68% da população maior de 18 anos de idade está completamente vacinada. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Também o Governo São Tomense reuniu ontem de urgência o Comitê de Coordenação de Luta contra a Covid-19 para analisar de forma profunda as evidências da nova variante do novo coronavírus, pedindo à população para aderir à vacinação. Ainda sobre Cabo Verde, o país viveu um estado de emergência hídrica até outubro, em causa a ausência de chuva, que está a ter um impacto direto na saúde, agricultura e economia dos cabo-verdianos. A diretora da ONG Lantuna, Ana Veiga, alerta para o facto de ainda existirem muitos cabo-verdianos sem acesso à água. Cabo Verde é um país seco, mas que nos últimos anos tem sido fustigado ainda mais com a falta da chuva. E isto traz consequências sociais graves, porque há pessoas que dependem da chuva para a sua sobrevivência, que, nomeadamente cultivo de sequeiro e mesmo também do regadio, porque se não houver água não há produção. Basicamente, 4 anos sem chuva, a situação é dramática e com a pandemia agravou-se porque mais pessoas perderam o emprego e as pessoas no campo acabam por ficar desanimadas porque é um investimento que fazem, gastam muito dinheiro e sem retorno. E os jovens já não querem investir nisso, compreende-se. Provavelmente o que irá acontecer é um aumento da imigração, pessoas que querem sair da aldeia e ir para a Europa ou para outros países. As palavras da diretora da ONG cabo-verdiana Lantuna, Ana Veiga, entrevistada por Lígia Anjos, um assunto que desenvolvemos na rubrica Ciência, mais à frente nesta emissão. Arrancou em Angola a 36ª edição da Feira Internacional de Luanda, FILDA, depois de 3 adiamentos com mais de 500 expositores e 15 países. Além do país anfitrião, Angola, com 500 empresas, vão apresentar-se na FILDA, que decorre até 4 de dezembro, na Zona Económica Especial Luanda Bengo, expositores da África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Egito, Estados Unidos da América, Eritreia, França, Índia, Itália, Japão, Líbano, Portugal e Turquia.
A variante Omicron, que já foi detectada em várias partes do mundo, está a levar alguns governos a impor restrições às viagens para tentar manter controlo sobre a Covid-19. O Japão, Israel e a Austrália são alguns dos países que estabeleceram medidas mais restritivas. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirma que a variante é motivo de preocupação, mas não de pânico. Esta terça-feira, o presidente Cyril Ramaphosa acusou os países africanos de agirem como os ex-colonizadores ao imporem medidas restritivas sem base científica contra a África do Sul. O economista guineense Carlos Lopes, professor na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, critica a opção de se fecharem as portas à África Austral. Os países que protagonizaram a defesa da ciência e que disseram durante todo este tempo às suas populações e à opinião pública mundial que nós temos que fazer prevalecer a ciência, portanto, inclusive combatendo aqueles que são contra as vacinas, mostrando que a ciência é que deve prevalecer, não estão a seguir a ciência. Portanto, a partir do momento que há um país, neste caso africano, que descobre, por causa da sua capacidade científica, a sequência do genoma que gera outro tipo de variantes, não é que não existam muitas que não se conhecem, mas que gera este novo tipo de variantes, em vez de se felicitar e seguir, portanto, aquilo que a ciência nos iria permitir decidir, entra-se num pânico e entra-se num estigma, com países ocidentais com taxas de infecção muito superiores à África, incluindo a África do Sul, a fazerem banimentos e cancelamentos e a estigmatizar as populações da África do Sul e da África Austral por causa de uma descoberta que deveriam felicitar. O economista guineense Carlos Lopes, professor na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul, entrevistado por Liliana Henriques, ele que é o nosso convidado esta terça-feira. O primeiro-ministro guineense Nuno Nabian disse que vai falar sobre o avião que mandou reter em outubro no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau. Em altura própria, o avião, um Airbus A340, aterrou em Bissau a 29 de outubro, a pedido do gabinete do chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo. Nuno Gomes Nabian deu ordens para impedir o avião de sair do país e anunciou uma investigação externa ao caso, pedindo apoio da comunidade internacional. O presidente Umaru Sissoko Embalo disse na altura que as circunstâncias da ida do aparelho para o país são normais e que seria uma empresa internacional que pretende instalar-se em Bissau para a manutenção de aviões. O presidente guineense defendeu que o suposto caso do avião seria uma tentativa de algumas pessoas no país para desviar a atenção sobre o tráfico de droga que o próprio afirmou estar a combater. Bissau 94 FM. Josephine Baker é a primeira mulher negra a entrar no panteão francês esta terça-feira, musa dos cubistas, membro da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, ativa na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e em França, ao lado da Liga Internacional contra o Antissemitismo. Baker conseguiu recolher informações de funcionários alemães que conheceu em festas e levou mensagens escondidas na roupa interior para a Inglaterra e outros países aliados, usando o seu estatuto de artista para justificar as viagens. Inglaterra, Egito, por todo o mundo, no deserto, na África do Norte e de regresso a Paris fiz o que deveria ter feito e filo com muito orgulho. Cantava de vez em quando, mas fiz parte da resistência porque só tinha uma coisa em mente, ajudar a França a recuperar tudo o que tinha perdido durante a Segunda Guerra e esses anos foram difíceis. Nunca fui uma estrela, fui adotada por Paris e depois fui adotada pelo mundo. Colocaram-me num pedestal, aceitei-o com alegria, claro, mas nunca me senti como uma estrela. Josephine Baker, aqui pela voz de Lígia Anjos. A justiça alemã condenou à prisão perpétua um iraquiano do autoproclamado Estado Islâmico acusado de crimes de genocídio contra a comunidade yazidi. O iraquiano Ta al-Jumali, que se juntou ao Estado Islâmico em 2013, foi julgado por ter deixado uma menina yazidi de 5 anos de idade morrer à sede no verão de 2015. A ex-mulher, uma alemã que também se juntou à organização do autoproclamado Estado Islâmico, foi condenada no mês passado a 10 anos de prisão por crimes contra a humanidade. O julgamento do Tribunal de Frankfurt foi
possível graças à aplicação do princípio de jurisdição universal, permitindo a um Estado julgar crimes que ocorreram fora do território internacional. E chegamos ao fim deste bloco informativo.